Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio dos Sussurros do Subconsciente. O meu nome é Manuela Flora e sou hipnoterapeuta transpessoal. E hoje quero agradecer-te por escolheres oferecer-te este momento. Talvez tenhas chegado até aqui porque procuravas compreender alguma coisa dentro de ti. Talvez porque sentes um vazio que não sabes explicar. Ou talvez porque, apesar de fazeres tanto, há uma parte de ti que continua cansada. Ou talvez simplesmente sentiste vontade de parar. E sabes, por vezes, é exatamente assim que começa um reencontro. Sem grandes explicações, sem grandes decisões, apenas com um pequeno impulso, quase imperceptível, que nos convida a abrandar. E se este é o teu primeiro episódio, o primeiro episódio que escutas aqui comigo, eu quero dar-te as boas-vindas. Este não é apenas um podcast, é um espaço de encontro, um lugar seguro, um lugar onde todas as semanas abrimos uma pequena porta para o subconsciente, não para procurar aquilo que está errado, mas para recordar aquilo que sempre esteve inteiro. Eu acredito profundamente que nenhuma mulher nasce desligada da sua essência. Por vezes, apenas aprende a afastar-se dela, aprende a adaptar-se, aprende a sobreviver, aprende a responder às expectativas do mundo. E pouco a pouco, a voz da alma fica mais silenciosa. Mas ela nunca desaparece. Ela espera, pacientemente, como uma luz acesa numa janela que permanece iluminada, mesmo quando alguém demora muitos anos a regressar. Ao longo dos últimos sussurros, fomos caminhando juntas. Falamos sobre esforço, sobre a necessidade de agradar, sobre o medo, sobre a forma como tantas mulheres vivem em constante alerta. E talvez te tenhas reconhecido em algumas dessas histórias, ou talvez tenhas sentido emoções que nem sabias que ainda habitavam dentro de ti. Mas hoje não vamos continuar a compreender. Hoje vamos permitir, porque existe um momento em que a transformação deixa de acontecer através da consciência e começa a acontecer através da experiência. E este é esse momento. Este episódio é diferente, muito diferente. Hoje eu não te convido apenas a ouvir. Convido-te a viver. Aquilo que vais escutar foi pensado para ser uma experiência de auto-hipnose. E talvez a palavra hipnose desperte em ti alguma curiosidade, ou talvez algum receio. Mas deixa-me contar-te um pequeno segredo. Tu já entras em estados de hipnose várias vezes por dia. Quando ficas completamente absorvida a olhar o mar, ou quando conduzes um caminho conhecido e de repente percebes que chegaste sem te lembrares de cada curva. Ou mesmo quando um livro te faz esquecer o tempo, quando uma música parece transportar-te para outro lugar. Tudo isso são estados naturais de profundo envolvimento. Estados onde a mente analítica abranda e o subconsciente se torna mais disponível. E é exatamente esse espaço que vamos visitar hoje. Não há nada para controlar, nada para fazer corretamente, nada para alcançar, porque a tua mente inconsciente, ela sabe muito melhor do que a tua mente consciente aquilo de que precisas neste momento. Por isso, se puderes, ouve este episódio num lugar tranquilo, onde possas fechar os teus olhos sempre que sentires vontade, onde o teu corpo possa repousar,
onde possas permitir-te não fazer absolutamente nada. Durante os próximos minutos, não precisas de cuidar de ninguém, não precisas de resolver nada, não precisas de ser forte, nem produtiva, nem eficiente. Durante este tempo, a única pessoa que merece toda a tua presença és tu própria. E talvez só essa escolha já seja profundamente transformadora. Antes de começarmos, eu quero fazer-te um pequeno convite. Todas as segundas-feiras, às 13h30, há aqui um novo sussurro do subconsciente à tua espera. Um novo momento de pausa, um novo encontro, uma nova oportunidade para regressares a ti. E se sentes que este espaço faz sentido para o teu coração, subscreve o canal, ativa as notificações. Assim, este caminho continua a encontrar-te, sem que precises de o procurar. E se algum destes episódios tocar profundamente a tua vida, partilha-o. Partilha-o também, pois talvez exista outra mulher que hoje precise exatamente da mensagem que tu acabaste de encontrar. E eu acredito profundamente que quando uma mulher regressa a si, ela abre caminho para muitas outras fazerem o mesmo. Esta é a minha forma de contribuir para esse movimento. E cada partilha tua é como acenderes outra pequena luz numa janela que talvez estivesse demasiado tempo às escuras. Por isso, muito obrigada por o fazeres, por ajudares estes sussurros a chegarem mais longe. E agora permite encontrar uma posição confortável e talvez já estejas sentada ou talvez deitada, não importa. O teu corpo saberá encontrar naturalmente a posição mais adequada. E enquanto fazes esse pequeno ajuste, repara como só o facto de começares a prestar atenção ao teu corpo já altera alguma coisa. Talvez muito pouco, talvez mais do que tu própria imaginas. Porque a atenção é uma forma de amor. E hoje tu vais oferecer esse amor a ti mesma. Então respira lentamente, sem tentar mudar a respiração. Apenas observa, como quem observa as ondas do mar, sem querer comandar as marés. E existe um ritmo que pertence apenas ao teu corpo. E talvez ele esteja à tua espera há muito tempo. Hoje eu não te vou ensinar nada, nem vais precisar compreender, nem analisar, nem descobrir porque fostes como fostes. Hoje o convite é outro. Durante muito tempo procuraste respostas. Talvez tenhas aprendido o nome das tuas dores, talvez tenhas compreendido muitas das tuas histórias. E tudo isso teve o seu lugar. Mas existe um momento em que compreender deixa de ser suficiente. Porque existem paisagens da alma que apenas se revelam quando deixamos de caminhar com a mente e começamos a caminhar com a presença. Hoje eu não te peço que acredites em nada, nem sequer nas minhas palavras. Peço-te apenas que te permitas repousar dentro deste momento do tempo, como uma folha
que pousa delicadamente sobre a superfície tranquila de um lago, sem esforço, sem destino, sem necessidade de chegar primeiro. E durante alguns minutos já não existe nada para provar, nada para resolver, nada para conquistar. Existe apenas este instante, a tua respiração, o teu corpo e uma mulher que talvez esteja prestes a recordar o caminho de regresso a casa. A recordar o caminho de regresso a casa. E talvez, enquanto escutas a minha voz, já possas começar a notar pequenas mudanças, quase imperceptíveis. Talvez a respiração encontre um ritmo diferente. Talvez os músculos do rosto se tornem mais suaves. Talvez exista uma parte de ti que continua apenas a ouvir palavras, enquanto outra, muito mais antiga, começa simplesmente a reconhecer sensações. E isso é suficiente, porque o inconsciente não precisa de compreender para começar a responder. Ele aprende através da experiência, da repetição, da segurança, daquilo que o corpo sente como verdadeiro. Por isso, não há nada que precises fazer, nem sequer relaxar, porque, curiosamente, quanto menos tentamos relaxar, mais espaço damos ao corpo para encontrar, por si mesmo, o caminho para o repouso. Por isso, permite apenas que cada inspiração seja recebida e que cada expiração se torne uma pequena entrega, como se o teu corpo soubesse exatamente o que já não precisa continuar a segurar, sem que tenhas de decidir, sem que tenhas de escolher, porque existem pesos que só permanecem enquanto acreditamos que nos pertencem. E existem outros que simplesmente se dissolvem quando descobrem que já não são necessários. E talvez os teus ombros comecem agora a recordar como era existir antes de carregarem tanto. Não precisas baixá-los, não precisas empurrá-los, apenas permite que deixem de sustentar aquilo que nunca lhes pertenceu. Talvez o teu maxilar descubra que já não precisa permanecer apertado. Talvez a tua testa deixe de vigiar o mundo. Talvez os teus olhos, mesmo fechados, comecem a descansar, como quem finalmente encontra sombra depois de caminhar durante muito tempo ao sol. E enquanto tudo isto acontece, talvez possas imaginar que existe uma luz muito suave, não à tua frente, nem acima de ti, mas dentro de ti. Uma luz discreta, quase silenciosa,
como a primeira claridade que anuncia o amanhecer. Ela não invade, não força, não transforma, apenas revela e vai iluminando lentamente lugares que estavam apenas esquecidos. E quanto mais essa luz se expande, menos necessidade existe de controlar. Porque aquilo que é visto com amor já não precisa esconder-se. Respira e sente o ar a entrar, talvez fresco, talvez morno, talvez apenas suficiente. E por um instante imagina que cada inspiração transporta uma sensação de espaço, como se por dentro as divisões da tua casa interior começassem lentamente a abrir as janelas. O ar circula, a luz entra e aquilo que estava imóvel recorda que nasceu para respirar. E existe uma inteligência muito antiga no teu corpo, muito antes de aprenderes a proteger-te, muito antes de aprenderes a corresponder, muito antes de aprenderes a cuidar de todos. O teu corpo já sabia respirar. Já sabia descansar, já sabia confiar. E talvez não se trate de aprender algo novo, talvez se trate apenas de recordar. Porque a natureza nunca esquece. Repara numa árvore. Mesmo depois do inverno, ela sabe exatamente quando florescer. Nenhuma flor faz força para abrir. Nenhum rio faz esforço para correr. Nenhuma ave precisa convencer o céu a sustentá-la. Existe uma sabedoria que simplesmente acontece. E essa mesma sabedoria, ela vive dentro de ti. E enquanto continuas a respirar, talvez percebas que o chão continua firme debaixo do teu corpo, sem pedir nada em troca. A terra nunca pergunta se és suficientemente forte, ou se fizeste tudo certo, ou mesmo se mereces descansar. Ela simplesmente sustenta e talvez pela primeira vez em muito tempo possas permitir que essa sensação de ser sustentada entre também dentro de ti. Como seria se não precisares de estar sempre pronta? Como seria não precisares antecipar tudo? Como seria não precisares provar o teu valor? Não procures respostas. As perguntas são sementes, e algumas sementes germinam em silêncio. E talvez, sem te aperceberes, o teu sistema nervoso esteja agora a experimentar algo novo. Não uma ideia,
não uma teoria, mas uma experiência. A possibilidade de estares aqui, neste momento do tempo, sem urgência, sem ameaça, sem exigência. E talvez descubras que existe um lugar dentro de ti, onde nunca foi necessário lutar, um lugar que permaneceu inteiro, mesmo quando a vida parecia difícil. E é curioso como basta um pequeno instante de segurança para o corpo começar a lembrar-se daquilo que sempre soube. Agora imagina que à tua frente surge um caminho. Ele não aparece de repente. É como se sempre tivesse estado aí e apenas agora o conseguisses ver. É um caminho antigo, suave, coberto por folhas macias. A luz atravessa lentamente os ramos das árvores e o ar tem o perfume da terra depois da chuva. Existe uma serenidade difícil de explicar, como se esse lugar te reconhecesse. E talvez o mais curioso seja perceberes que não sentes necessidade de perguntar para onde vais, porque há caminhos que não precisam de ser compreendidos, precisam apenas de ser caminhados. E dás agora o primeiro passo, e depois outro, e mais outro, e sem pressa, sem destino, como se cada passo te aproximasse um pouco mais de uma parte de ti que nunca deixou de esperar pela tua chegada. E enquanto continuas a caminhar, há qualquer coisa dentro de ti que começa a sorrir, mesmo antes de saberes porquê. Mesmo antes de saberes porquê. E talvez isso aconteça porque existem lugares que o coração reconhece antes mesmo de a mente lhes conseguir dar um nome. E continua a caminhar, sem pressa. E repara como o chão acolhe cada passo. Não existe necessidade de correr. Ninguém te espera. Ninguém te pede. Ninguém te chama. Pela primeira vez, o tempo parece ter deixado de existir. E existe apenas este caminho e a mulher que o percorre. E à medida que avanças, o ar torna-se mais leve. As árvores inclinam-se suavemente, como antigas guardiãs que sempre souberam quem és. O vento não sopra, sussurra. E talvez, se escutares com o coração, percebas que não traz palavras, traz apenas uma estranha sensação de pertença. Como quando regressamos a um lugar onde nunca estivemos nesta vida, mas que de alguma forma sempre conhecemos. À tua volta, a natureza
respira contigo. As folhas dançam, os ramos balançam, os pássaros não interrompem o silêncio, fazem parte dele. E o silêncio deixa de parecer vazio, porque descobres que o silêncio também sabe abraçar. E cada passo que dás vai retirando uma camada, não porque estejas a perder alguma coisa, mas porque vais deixando cair aquilo que nunca precisou definir quem és. As expectativas, as exigências, as comparações, as personagens, os papéis. Tudo aquilo que um dia aprendestes para seres aceite, para seres amada, para pertenceres. E enquanto essas camadas repousam naturalmente pelo caminho, não existe qualquer sensação de perda. Existe apenas alívio. Como uma árvore que deixa cair as folhas no outono, não porque está a morrer, mas porque confia que a primavera conhece o caminho de regresso. E respira e permite que essa confiança também encontre espaço dentro de ti. Ao longe, começas finalmente a vê-la. Uma casa pequena, serena, banhada por uma luz dourada que não parece vir do sol. É como se a própria casa emitisse uma luz muito antiga, muito familiar. Durante alguns instantes, limita-te a observá-la. Talvez seja feita de pedra antiga, talvez de madeira, talvez de algo que nem exista neste mundo. Não importa, porque o teu inconsciente, ele sabe exatamente como ela é. E talvez já a estejas a completar com todos os detalhes que fazem sentido apenas para ti. Observa as janelas, as paredes, o jardim, as flores, a forma como a luz repousa sobre o telhado. E existe uma paz difícil de explicar, uma paz que não depende de circunstâncias, não depende de pessoas, não depende de resultados. É uma paz que simplesmente existe, e enquanto a observas, talvez uma compreensão muito subtil começa a nascer. Esta casa não está à tua espera, porque nunca estivestes verdadeiramente ausente. Ela apenas permaneceu aberta todo este tempo, como uma mãe que nunca fecha a porta, porque sabe que um dia a filha regressará. E aproxima-te muito lentamente. Sente o caminho sob os teus pés. Cada passo
parece retirar ainda mais peso ao teu corpo, como se estivesses a caminhar para dentro de ti. E talvez seja exatamente isso que está a acontecer. Chega já à porta e antes mesmo de tocares no puxador, reparas que ela já está entreaberta, como se soubesse que hoje seria o dia. E sorris. Talvez nem percebas porquê. Porque há portas que nunca precisam ser abertas. Precisam apenas que tenhas coragem de atravessá-las. E empurra suavemente, sem esforço. E a madeira move-se quase sem som. E no instante em que entras, acontece algo curioso. Não tens a sensação de chegar. Tens a sensação de regressar. E o ar parece conhecer a tua respiração. A luz parece reconhecer o teu rosto. Até o silêncio parece saber o teu nome. Existe um perfume delicado, talvez de madeira aquecida pelo sol, talvez de flores, talvez de chuva, ou talvez de infância, ou talvez seja simplesmente o perfume da tua própria essência. Olha à tua volta. Nada aqui foi criado para impressionar. Tudo foi criado para acolher. Existe uma cadeira, talvez uma manta, uma janela aberta, um chá ainda quente, ou mesmo uma vela acesa, um livro, objetos simples, mas profundamente vivos, como se cada detalhe dissesse silenciosamente: finalmente voltastes. E respira profundamente. E permite reparar naquilo que o teu corpo faz. Talvez os ombros desçam um pouco mais, talvez o peito se expanda, talvez o ventre deixe finalmente de permanecer em vigilância, porque existe qualquer coisa neste lugar que não te pede absolutamente nada. Não tens de explicar quem és, não tens de justificar o teu cansaço, não tens de demonstrar a tua força, não tens de cuidar de ninguém, nem sequer de mim. Durante estes minutos, não existe ninguém para agradar, ninguém para convencer, ninguém para proteger. Existe apenas o enorme descanso de poderes existir sem representar. E talvez esta seja uma das experiências mais raras da vida. Ser recebida sem precisar merecer. E permanece alguns instantes nesta sensação.
porque talvez o teu sistema nervoso esteja agora a descobrir que existe uma outra forma de habitar o mundo. Uma forma onde a segurança não depende do controle, onde o amor não depende do desempenho, onde o descanso não precisa ser conquistado. E fecha suavemente a porta atrás de ti, não para te separares do mundo, mas para ofereceres ao teu coração alguns instantes de completa intimidade. E quando te voltas, percebes que existe uma outra porta ao fundo da casa. É uma porta diferente, muito simples, quase discreta. Mas existe qualquer coisa nela que te chama, não com urgência, não com insistência, apenas com a delicadeza com que a alma reconhece o momento certo. Aproxima-te, sem saberes exatamente o que vais encontrar, porque algumas das descobertas maiores da vida acontecem quando caminhamos, sem precisar controlar o destino. E estende agora lentamente a tua mão e sente a textura da madeira. E quando estiveres pronta, abre essa porta, muito devagar, porque do outro lado não existe apenas um jardim, existe um encontro. Existe um encontro, talvez o encontro mais importante da tua vida. E a porta abre-se lentamente e à tua frente surge um jardim. Não é um jardim comum, é um lugar onde o tempo parece respirar de outra forma. As árvores são antigas, as flores parecem abrir-se sem pressa, o vento acaricia a relva com uma delicadeza quase sagrada. E existe um pequeno lago. A água é tranquila, reflete o céu sem o distorcer, e talvez, ao olhares para essa água, te apercebas de algo muito bonito. Só uma superfície tranquila consegue refletir a verdade com clareza. E talvez seja por isso que a alma gosta tanto do silêncio. Continua a caminhar muito devagar, porque há encontros que merecem ser saboreados. Ao centro do jardim vejo uma mulher e ela está de costas, observa o horizonte como quem conhece profundamente a arte de esperar. Ela não parece ansiosa, ela não parece preocupada, apenas presente. Talvez ela já soubesse que hoje chegarias. Sem fazer qualquer ruído, ela começa lentamente a voltar-se. E quando finalmente os vossos olhares se encontram, o tempo parece suspender-se. Não porque reconheces imediatamente aqueles olhos, não porque sejam iguais aos teus, mas porque existe neles uma familiaridade impossível de explicar. São olhos que nunca te julgaram, nunca te exigiram, nunca te compararam. Olhos que sempre te viram inteira,
mesmo quando tu apenas conseguias ver as tuas faltas. E ela sorri. Não um sorriso grande, mas um sorriso profundo, desses que não nascem apenas nos lábios, nascem na alma. E nesse instante, talvez sintas qualquer coisa dentro do peito, uma memória sem palavras, como se uma parte muito antiga de ti sussurrasse: finalmente. Aproxima-te sem pressa. Ela continua a olhar para ti, como quem nunca deixou de acreditar no teu regresso. E talvez, quanto mais te aproximas, mais percebas que ela não é uma versão melhor de ti. Não é uma mulher perfeita, não é alguém que fez tudo certo. Não é uma mulher sem medo. Ela não é o futuro, nem é o passado. Ela é simplesmente a tua essência. A parte de ti que nunca precisou esconder-se para ser digna de amor. A parte de ti que nunca acreditou que o teu valor dependia do quanto fazias. A parte de ti que sempre soube que existir era suficiente. E ficas agora diante dela, em silêncio. E descobres que não existe qualquer necessidade de falar, porque há presenças que comunicam muito antes das palavras. E ela aproxima-se lentamente e abre os braços, sem expectativa, sem insistência, como quem diz: se quiseres, estou aqui. E talvez o teu corpo, antes mesmo da tua mente decidir, dê um passo, um pequeno passo, depois outro e outro, até permitires esse abraço. E quando isso acontece, não é apenas um abraço, é um regresso. Como um rio que finalmente encontra o mar, como a chuva que regressa à terra, ou como uma ave migratória que volta ao lugar onde nasceu. E permite que esse abraço dure. Não existe pressa. Talvez sintas calor, talvez uma emoção, talvez lágrimas, talvez apenas um enorme silêncio. Tudo o que surgir é bem-vindo, porque o corpo tem uma linguagem muito própria e, por vezes, aquilo que não conseguiu dizer durante anos encontra finalmente uma forma de ser sentido. E enquanto permanecem abraçadas, talvez comeces a perceber que existe uma luz muito suave a envolver-vos. Ela não vem de fora. Ela nasce exatamente do lugar onde os vossos corações se encontram. E essa luz começa lentamente a expandir-se, primeiro até aos teus ombros, como um amanhecer silencioso que dissolve a neblina sem a combater. Talvez os teus ombros descubram que podem simplesmente repousar. E depois essa luz desce pelo peito, como água morna que encontra um rio antigo. Talvez o teu coração recorde que não nasceu para viver fechado, que também sabe abrir-se, sem deixar de estar seguro. E a luz continua,
desce até ao ventre e permanece ali alguns instantes, como se encontrasse um lugar que espera pacientemente por este reencontro. E respira. Talvez sintas que existe espaço, muito mais espaço do que imaginavas. E talvez pela primeira vez em muito tempo, o teu sistema nervoso esteja a viver uma experiência completamente nova. Não uma ideia de segurança, mas a sensação. Não um conceito de acolhimento, mas o acolhimento. Não uma esperança de inteireza, mas a experiência de estar inteira, sem teres de fazer mais nada, sem teres de provar mais, sem teres de merecer mais, apenas porque existes. E talvez esta seja uma daquelas experiências que o corpo nunca esquece, porque aquilo que é vivido profundamente passa a existir como uma possibilidade. E a tua essência afasta-se apenas o suficiente para voltar a olhar-te nos olhos e, sem mover os lábios, parece perguntar-te qualquer coisa. Como se as palavras surgissem diretamente dentro do teu coração. Que estás pronta para deixar de carregar. E não respondas imediatamente. Escuta. Talvez a resposta venha como uma imagem, talvez como uma sensação, ou talvez mesmo como uma palavra, ou até talvez apenas como uma certeza tranquila. Tudo está certo. E depois houve uma segunda pergunta, ainda mais suave. O que dentro de ti espera apenas que lhe dês espaço para florescer. E permite que essa pergunta desça, sem procurar respostas, porque algumas perguntas não procuram explicações, procuram raízes. E quando a resposta estiver pronta, ela encontrará o teu próprio caminho. E quando a resposta estiver pronta, ela encontrará o seu próprio caminho. E permanece mais alguns instantes. Respira. E então a tua essência aproxima-se novamente e coloca uma mão sobre o teu peito, outra sobre o teu ventre e diz apenas uma frase, talvez em palavras, talvez apenas através da presença, uma frase que só tu podes receber. Permite ouvi-la, sem esforço, sem interpretar, como quem recebe uma semente, sabendo que não precisas fazê-la crescer hoje, basta acolhê-la. Porque tudo aquilo que nasce na alma respeita sempre o seu próprio tempo, porque tudo aquilo que nasce na alma respeita sempre o seu próprio tempo. E talvez, enquanto permaneces diante dessa mulher, comeces a perceber uma coisa muito curiosa. Ela não te está a dar nada. Não está a oferecer-te algo que não tenhas.
não está a curar uma parte partida, porque ela sabe aquilo que talvez hoje também possas começar a recordar. Nunca estiveste incompleta. Houve momentos em que te sentiste distante de ti, momentos em que o ruído da vida foi mais alto do que a voz da tua essência, momentos em que aprendeste a sobreviver e fizeste exatamente aquilo que sabias fazer. E isso merece respeito, não julgamento. Cada escolha, cada estratégia, cada forma de te proteger ajudou-te a chegar até aqui. E talvez hoje possas agradecer até às partes de ti que viveram em alerta, às partes que desconfiaram, às partes que controlaram, às partes que agradaram, às partes que carregaram mais do que conseguiam suportar, porque todas elas estavam apenas a cuidar de ti, estavam apenas a tentar cuidar de ti. E quando uma parte de nós é finalmente vista, ela deixa lentamente de precisar de gritar e respira. Observa essa mulher uma última vez e repara como ela continua exatamente igual, serena, inteira, profundamente viva, porque a tua essência não muda conforme os dias, não desaparece quando sofres, não diminui quando falhas, não se afasta quando te esqueces dela. Ela permanece como uma montanha que continua firme, mesmo quando as nuvens escondem o seu cume. E ela sorri novamente e muito devagar leva uma das mãos ao teu peito, naquele lugar onde talvez agora sintas o bater tranquilo do teu coração. E neste instante acontece algo quase imperceptível. A luz que envolvia as duas deixa de existir entre vocês, porque já não existe separação. A luz entra simplesmente e completamente dentro de ti, como um rio que regressa finalmente à nascente, como uma chama que reconhece a sua própria origem, como o primeiro raio de sol que atravessa lentamente uma janela ao amanhecer. Esta luz percorre todo o teu corpo, sem pressa, cada músculo, cada osso, cada respiração, cada célula, como se o teu corpo inteiro recordasse uma linguagem muito antiga, a linguagem da segurança, do acolhimento, da pertença, e talvez, sem sequer dares por isso, o teu sistema nervoso esteja agora a memorizar esta experiência, não através das palavras, mas através das sensações, porque aquilo que o corpo vive torna-se uma possibilidade, e aquilo que se torna possível começa, pouco a pouco, a encontrar a expressão na vida. E talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia vais respirar de forma diferente, sem perceberes porquê. Talvez escolhas descansar sem culpa. Talvez digas um não com mais serenidade. Talvez sintas necessidade de caminhar mais devagar. Talvez deixes de correr atrás daquilo que antes parecia indispensável. Não porque alguém te ensinou, mas porque uma parte de ti
acabou de recordar que existe outra forma de viver. E quando uma mulher vive, ainda que por breves instantes, a experiência de se sentir verdadeiramente segura dentro de si, algo muda. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém saiba, ainda que ela própria não consiga explicar, porque a mudança mais profunda raramente faz barulho. Ela acontece como a chegada da primavera, sem pressa, sem espetáculo, mas um dia as flores aparecem. A tua essência olha agora novamente para ti e desta vez não diz absolutamente nada, apenas sorri, como quem confia plenamente que saberás encontrar o caminho sempre que precisares, porque agora conheces a casa. Já não precisas procurá-la. Ela deixou de ser um lugar imaginado. Passou a ser uma memória viva, uma memória do corpo, uma memória da alma. E respira profundamente. E quando estiveres pronta, começa lentamente a caminhar de regresso, sem tristeza, porque sabes que não estás a despedir-te, estás apenas a trazer este lugar contigo. Atravessas novamente o jardim, as flores parecem até inclinar-se suavemente, as árvores continuam silenciosas, o lago permanece tranquilo, como se toda a natureza te agradecesse por te teres permitido regressar. Voltando à pequena casa, percebes que ela parece ainda mais luminosa. Talvez porque agora compreendas que nunca foi apenas uma casa. Era uma representação da morada mais segura que alguma vez poderás habitar. Tu própria. E antes de saíres, olha uma última vez para este lugar. Não para o memorizar, mas para o reconhecer. Porque aquilo que pertence verdadeiramente à alma não precisa ser decorado, apenas vivido. E abre novamente a porta e ao atravessá-la, reparas que o caminho por onde chegastes continua exatamente ali. Mas existe uma diferença. O caminho não mudou. Mas quem caminhou foi transformada pela experiência. E começas a dar os primeiros passos, muito lentamente. E a cada passo vais trazendo contigo não apenas uma lembrança, mas uma sensação, como se uma parte daquele jardim continuasse a respirar dentro do teu peito. E talvez descubras que já não precisas visitar este lugar para o encontrar, porque ele encontrou morada em ti. E isso muda tudo, mesmo que ainda não consigas perceber como. Continua a caminhar, sentindo novamente o contacto do chão, a temperatura do ar, os sons à tua volta, o peso tranquilo do teu corpo, como quem regressa de uma longa viagem, trazendo contigo algo invisível, mas profundamente precioso. E talvez, antes mesmo de abrir os olhos, uma pergunta muito simples possa surgir dentro de ti. Como seria viver, lembrando-me mais vezes deste lugar? E não procures responder. Apenas deixa que essa pergunta te acompanhe, como uma pequena luz que continua acesa, mesmo quando termina a noite, mesmo quando termina a noite. E agora, sem qualquer pressa,
permite que a tua atenção regresse lentamente ao momento presente. Não precisas sair deste estado de uma só vez, porque tudo aquilo que vivestes não fica para trás. Viaja contigo e talvez comeces a sentir novamente o contacto do teu corpo com o lugar onde estás, o peso das tuas mãos, dos teus pés, a temperatura do ar sobre a tua pele, os sons que existem à tua volta. E enquanto regressas, reparas numa coisa: não és exatamente a mesma mulher que começou este sussurro. Não porque tenhas mudado quem és, mas porque talvez tenhas recordado uma parte de ti, que esperava apenas que voltasses a escutá-la. E talvez daqui a algumas horas, ou talvez nos próximos dias, te surpreendas. Talvez respires mais profundamente, sem pensar nisso. Talvez sintas menos necessidade de correr. Talvez escolhas responder onde antes apenas reagias. Ou talvez sintas vontade de permanecer mais tempo contigo. E se isso acontecer, recebe essas pequenas mudanças com ternura. Porque a natureza nunca floresce toda no mesmo dia. E a alma também não. Ela abre-se como uma flor, pétala a pétala, no seu próprio ritmo, sem comparações, sem pressa. E talvez este sussurro tenha sido apenas um momento de pausa. Talvez tenha sido um reencontro. Ou talvez tenha sido apenas o início de uma conversa muito antiga entre ti e a mulher que sempre viveu dentro de ti. E por vezes é tudo o que precisamos, um único momento verdadeiro, para que uma nova possibilidade comece a nascer. Outras vezes, esse primeiro reencontro desperta um desejo tranquilo, o desejo de continuar a caminhar, de olhar com mais profundidade para aquilo que pede cuidado, de criar espaço para uma transformação acompanhada, respeitando a tua história, o teu ritmo e a forma única como a tua alma se expressa. Se, enquanto me escutavas, sentistes esse chamamento silencioso, guarda-o. Não precisas decidir nada hoje. Apenas honra essa voz, porque há viagens que podem começar com um único sussurro e há outras que florescem quando são caminhadas lado a lado, num espaço seguro, onde cada mulher é recebida exatamente como é. Talvez, um dia, os nossos caminhos se encontrem também nesse lugar. Mas, por agora, celebra simplesmente o facto de te teres dito sim a ti mesma, porque esse já foi um primeiro passo profundamente significativo. E respira profundamente, mais uma vez, inspirando bem devagar e expirando como quem agradece. E agradece ao teu corpo por nunca ter desistido de te trazer até aqui. Agradece ao teu coração por continuar disponível para sentir. E agradece à tua essência por nunca ter deixado de esperar por ti. Porque ela sabia, mesmo quando tu duvidavas, ela sabia que um dia encontrarias novamente o caminho. E se este episódio tocou o teu coração, gostava muito de o saber. Conta-me nos comentários como viveste esta experiência. Que imagem ficou contigo? Que sensação o teu corpo guardou? Ou que palavra nasceu dentro de ti? Eu leio cada mensagem com uma profunda gratidão. Porque deste lado não vejo apenas comentários. Vejo mulheres, histórias, coragens silenciosas. E cada uma delas lembra-me, porque este espaço existe.
E se enquanto escutavas, pensaste em outra mulher, uma amiga, uma irmã, uma filha, uma mãe, ou simplesmente alguém que amas, partilha este episódio com ela. Nunca sabemos em que momento um pequeno sussurro pode também transformar o dia, ou até a vida de alguém. Ao fazê-lo, estás também a ajudar-me a cumprir aquilo que sinto ser a minha missão: levar estes sussurros do subconsciente cada vez mais longe, para que mais mulheres descubram que não precisam viver permanentemente em luta consigo mesmas, que existe outro caminho, mais gentil, mais consciente, mais verdadeiro. Se sentes que este espaço te fez bem, subscreve o canal, ativa as notificações. Todas as segundas-feiras às 13h30 há aqui um novo encontro à tua espera, um novo sussurro, uma nova oportunidade para regressares a ti. E hoje, antes de nos despedirmos, quero deixar-te apenas esta certeza: não precisas de te tornar outra mulher. Não precisas de procurar lá fora aquilo que a tua alma nunca perdeu. Precisas apenas de regressar, vezes sem conta, ao lugar dentro de ti, onde a tua essência sempre permaneceu à tua espera. Porque tudo aquilo que procuras começa no instante em que voltas a casa. Obrigada. Obrigada por te permitires caminhar comigo, contigo, neste momento tão íntimo. E recebe um abraço cheio de presença, de carinho e de amor. Até à próxima segunda-feira, num novo episódio dos Sussurros do Subconsciente. Até lá, cuida de ti com a mesma delicadeza com que cuidas de todos os outros. Porque a mulher que tens procurado, ela nunca esteve perdida. Esperava apenas que voltasses a casa.